Hare Krishna. Hare Krishna. Então hoje é quarta-feira e nesse dia nós lemos o Srila Prabhupada Lilamrita. Estamos no primeiro volume, queremos chegar ao 6º mês do nosso curso, terminando também todos os volumes, são 6 volumes. Então esse primeiro capítulo é infância. Nós já lemos algumas páginas e está descrevendo, como o título diz, a infância de Prabhupada, ainda no seio da família D, com seu pai Gaur Mohan. E assim, o nome da mãe dele era Rajani, e assim Prabhupada, junto com os seus irmãos, era criado pelos pais com muito afeto. Prabhupada uma vez adoeceu, isso foi lido quarta-feira passada. Prabhupada adoeceu e o médico prescreveu um alimento contendo galinha, canja de galinha. E o pai disse que não ia dar, que não ia preparar isso na casa dele. Aí o médico disse, é tão importante que ele tome, que eu vou preparar na minha casa. Aí foi lá, preparou a canja, e o pai pensou, bom, se é para meu filho ficar bom mesmo, então que tome. Aí quando deram, o Prabhupada botou tudo para fora, e aí não, o próprio médico disse, melhor não dar, e pararam por aí mesmo. Então, nós lemos até uma... Então, depois de tudo isso relatado da vez passada, a semana passada, agora nós vamos continuar a leitura da parte que diz o seguinte. Quando Abai nasceu, Rajani fez uma promessa de comer com a mão esquerda, até o dia em que o filho notasse e lhe perguntasse por que ela estava comendo com a mão errada. Um dia, quando Abai realmente perguntou-lhe, ela imediatamente parou. Aquela havia sido apenas mais uma prescrição para a sobrevivência dele, pois ela achava que, devido à sua promessa, ele continuaria a crescer, pelo menos até que ele perguntasse a respeito da promessa. Se ele não tivesse feito a pergunta, ela nunca mais iria comer com a mão direita. E, segundo sua superstição, ele iria continuar vivendo, protegido por sua promessa. Para sua proteção, ela também colocou uma corrente de ferro em volta de sua perna. Seus companheiros de folguedos perguntaram-lhe o que era aquilo, e Abai, embaraçado, dirigiu-se à mãe e exigiu, tire essa corrente. Quando ela disse, farei isso mais tarde, ele se pôs a chorar. Não, agora. Certa vez, Abai engoliu uma semente de melancia, e seus amigos lhe disseram que ela brotaria em seu estômago, transformando-se numa melancia. Ele correu para sua mãe, que lhe garantiu que ele não precisava se preocupar. Ela diria um mantra para protegê-lo. Srila Prabhupada. Mãe Yashoda cantava mantras de manhã para proteger Krishna de todos os perigos através do dia. Quando Krishna matava algum demônio, ela pensava que aquilo acontecera devido a seu canto. Minha mãe fazia uma coisa semelhante comigo. Várias vezes, sua mãe o levava ao Ganges e o banhava pessoalmente. Ela também lhe dava um complemento alimentar conhecido como Horlicks. Quando ele ficava com disenteria, ela o curava com puris quentes e berinjelas fritas com sal. Caramba! Uma receita aí para disenteria, tá? Se alguém tiver... Pode repetir, por favor, Maharaj? Como é? Puris quentes
e berinjela frita com sal. Embora... Isso é mais um jantar bacana do que uma... O que significa desinteria? Como é? Desinteria é um desarranjo intestinal. Embora às vezes, quando Abai estava doente, ele mostrasse sua obstinação, negando-se a tomar qualquer remédio. Porém, sua mãe era tão determinada quanto ele era teimoso, e ela administrava os remédios à força em sua boca, embora às vezes fossem necessários 3 assistentes para mantê-lo seguro. Srila Prabhupada: eu era muito travesso quando era garoto. Eu quebrava qualquer coisa. Quando me irritava, quebrava os souvenirs de vidro que meu pai mantinha para oferecer aos convidados. Certa vez, minha mãe estava tentando dar-me banho, e eu me neguei e bati com a cabeça no chão e saiu sangue. Eles vieram correndo e disseram: o que está fazendo? Assim você mata a criança. Abai estava presente quando sua mãe observou a cerimônia de Sadharotra, durante os 7º e 9º meses de sua gravidez. Recém-banhada, ela aparecia com roupa nova junto com os filhos e desfrutava de um banquete com todas as comidas que desejava, enquanto seu esposo dava mercadorias em caridade aos brahmanas locais, que cantavam mantras para purificação da mãe e do filho vindouro. Abai dependia completamente da mãe. Às vezes ela lhe vestia a camisa ao contrário, e ele simplesmente aceitava isto sem reclamar. Embora fosse algumas vezes teimoso, ele sentia-se dependente da orientação e da proteção de sua mãe. Quando tinha que ir ao sanitário, punha-se a pular ao lado dela, segurando seu sari e dizendo: urina, mamãe, urina. E quem está proibindo você? Perguntava ela. Sim, pode ir. Somente então, com a permissão dela, é que ele ia. Às vezes, na intimidade da dependência, sua mãe tornava-se sua antagonista. Quando lhe caiu um dente de leite e, a conselho dela, ele o colocou debaixo de um travesseiro naquela noite, o dente sumiu e no lugar dele apareceu um pouco de dinheiro. Abai deu o dinheiro à sua mãe para mantê-lo seguro, mas posteriormente, quando em sua convivência constante ela se opôs a ele, ele exigiu: quero meu dinheiro de volta. Vou-me embora de casa. Agora devolva-me o meu dinheiro. Quando Rajani queria trançar os cabelos, ela regularmente pedia às suas filhas que o fizessem. Mas se Abai estava presente, ele insistia em trançá-los ele mesmo e fazia uma confusão tão grande que as irmãs acabavam deixando fazê-lo. Certa vez, ele pintou as solas dos pés de vermelho, imitando o costume de mulheres que pintavam os pés em ocasiões festivas. Sua mãe tentou dissuadi-lo, dizendo que aquilo não era para crianças, mas ele insistiu: não, eu também preciso fazer isso. Abai não queria ir para a escola. Por que deveria eu ir? Pensava ele. Vou é brincar o dia todo. Quando sua mãe se queixou com Gaur Mohan, Abai, certo de que obteria a benevolência do pai, disse: não, amanhã eu vou. Está bem, ele irá amanhã, disse Gaur Mohan. Está bem, mas na manhã seguinte, Abai queixava-se de que estava doente e seu pai fazia-lhe as vontades. Rajani ficou irritada porque o menino não queria ir para a escola e por isso contratou um homem por 4 rúpias para escoltá-lo até a escola. O homem, cujo nome era Damodara, amarrava Abai com uma corda em volta da cintura, um tratamento corriqueiro. Levava-o à escola e apresentava-o diante do professor. Quando Abai tentava fugir, Damodara o agarrava e carregava-o em seus braços.
Após ser levado à força algumas vezes, Abai começou a ir por conta própria. Abai mostrou ser estudante atento e bem comportado, embora às vezes fizesse suas travessuras. Quando certa vez o professor puxou-lhe a orelha, Abai jogou uma lanterna de querosene no chão, provocando acidentalmente o incêndio. Caramba! Naquela época, no início do século XX, imagine, né? Quando o Prabhupada estava indo para a escola, devia ser antes de 1910. Então era muito comum que os professores batiam nas crianças em todas as partes do mundo. Puxavam a orelha, batiam de palmatória. Palmatória era um instrumento feito de madeira com um cabo e uma roda, assim, uma bolacha de madeira. O professor pegava no cabo, mandava a criança abrir a mão e batia aqui na palma da mão com aquela coisa. Bom, quando eu fui para a escola já tinha acabado isso, né? Já era depois dos anos 50 do século XX, então já tinha acabado. Mas era muito comum fazer isso. Também na Índia, até recentemente, se batia nas crianças na escola. Talvez até hoje ainda se bate nas crianças na escola. Naqueles dias, qualquer aldeão comum, mesmo sendo analfabeto, podia recitar passagens do Ramayana, do Mahabharata ou do Bhagavatam. Especialmente nas aldeias, todos se reuniam à noite para ouvir passagens dessas escrituras. Era com este objetivo que, às vezes, a família de Abai ia à noite à casa de seu tio materno, a cerca de 13 quilômetros de distância, onde eles se reuniam e ouviam sobre os passatempos transcendentais do Senhor. Eles voltavam para casa conversando e se lembrando desses passatempos. E então iam dormir e sonhavam com o Ramayana, o Mahabharata e o Bhagavatam. Após seu descanso e banho vespertinos, frequentemente Abai ia à casa de um vizinho para ver as pinturas em branco e preto do Mahabharata. Sua avó pedia-lhe diariamente para ler o Mahabharata de uma edição vernácula. Assim, por ver as pinturas e ler com sua avó, Abai ficava absorvido no Mahabharata. Nos folguedos infantis de Abai, Bhavatarini, sua irmã mais nova, era sua assistente assídua. Juntos, iam eles ver as deidades Radha Govinda no templo dos Maliks. Em suas brincadeiras, sempre que encontravam obstáculos, eles oravam a Deus que os ajudasse. Por favor, Krishna, ajude-lhes a empinar esta pipa, diziam eles enquanto corriam, tentando fazer sua pipa voar. Os brinquedos de Abai incluíam 2 revólveres, um carrinho de corda, uma vaca que pulava quando Abai apertava um bulbo de borracha ligado a ela, e um cachorrinho com o mecanismo que o fazia dançar. O cachorro de brinquedo era presente do Dr. Bose, o médico da família, que o dera a Abai quando o tratava de uma pequena ferida em seu rosto. Abai às vezes gostava de fingir que era um médico e a seus amigos administrava o remédio que não passava de poeira. Abai fascinava-se com os festivais Ratha Yatra do Senhor Jagannatha, comemorados anualmente em Calcutá. O maior Ratha Yatra de Calcutá era o dos Muliks, com 3 carros separados, carregando as deidades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Saindo do templo Radha Govinda, os carros desciam pela rua Harrison até uma curta distância e então voltavam. Os Maliks distribuíam grandes quantidades de praçada do Senhor Jagannatha ao público naquele dia. O Ratha Yatra era realizado em cidades em toda a Índia, mas o Ratha Yatra original e gigantesco, assistido cada ano por milhões de peregrinos,
acontecia a 400 quilômetros ao sul de Calcutá, em Jagannatha Puri. Por séculos, em Puri, 3 carros de madeira de 15 metros de altura tinham sido rebocados pelas multidões na parada que se estendia por 3 quilômetros, comemorando um dos eternos passatempos do Senhor Krishna. Abai havia ouvido como o próprio Senhor Chaitanya, 400 anos antes, tinha dançado e liderado o estático canto de Hare Krishna no festival Ratha Yatra de Puri. Às vezes Abai consultava o quadro de horários da linha férrea ou perguntava sobre o custo da passagem para Vrindavana e Puri, pensando em como arrecadaria o dinheiro para ir a esses lugares. Abai queria ter seu próprio carro e realizar seu próprio Ratha Yatra, e naturalmente voltou-se para o pai pedindo ajuda. Gormohan aqueceu, mas havia dificuldades. Levando seu filho a várias carpintarias, ele descobriu que não tinha recursos para mandar fazerem o carro. A caminho de casa, Abai começou a chorar, ao que uma idosa senhora bengali aproximou-se e perguntou-lhe qual era o problema. Gormohan explicou que o garoto queria um carro de Ratha Yatra, mas eles não tinham recursos para encomendá-lo. Ah, eu tenho um carro, disse a mulher, convidando Gormohan e Abai a virem até sua casa para mostrar-lhes o carro. Era velho, mas aproveitável, e era exatamente do tamanho certo, com cerca de 1,5 metros de altura. Gormohan comprou-o e ajudou a restaurá-lo e decorá-lo. Juntos, pai e filho construíram 16 colunas de apoio e colocaram um dossel em cima, semelhante, tanto quanto possível, àqueles dos grandes carros existentes em Puri. Eles também puseram o tradicional cavalo de madeira e o condutor na frente do carro. Abai insistia que ele tinha que ser autêntico. Gormohan comprou tintas e Abai pessoalmente pintou o carro, copiando as originais de Puri. Seu entusiasmo era grande e ele tornou-se um insistente organizador de vários aspectos do festival. Mas quando tentou fazer fogos de artifício para a ocasião, tirados de um livro que dava descrições ilustradas do processo, Rajani interveio. Abai ocupava seus companheiros de folguedos em ajudá-lo, especialmente sua irmã Bhavatarini, e ele se tornou um líder natural. Respondendo às suas súplicas, mães da vizinhança divertiam-se com ele e concordavam em cozinhar preparações especiais para que ele pudesse distribuir a prasadam em seu festival Ratha Yatra. Como o festival em Puri, o Ratha Yatra de Abai desfilou por 8 dias consecutivos. Seus familiares compareceram e as crianças da vizinhança juntaram-se à procissão puxando o carro, tocando tambores e cártalas e cantando. Usando dhoti sem camisa no calor do verão, Abai liderava as crianças no canto de Hare Krishna e no bhajan bengali apropriado, Kikararai Kamalini. O que estás fazendo, Srimati Radharani? Por favor, sai e vê. Eles estão roubando o teu tesouro mais querido, Krishna, a joia negra. Ah, se a jovenzinha soubesse, o jovem Krishna, tesouro de seu coração, a está abandonando. Abai copiou tudo o que havia visto nas funções religiosas dos adultos, incluindo o jeito como vestir as deidades, oferecimento de alimento às deidades, oferecimento de arte com lamparina de ghee e incenso, e oferecimento de prostradas reverências. Da rua Harrison, a procissão entrou pela viela circular dentro do pátio do templo Radha Govinda e parou por algum tempo diante das deidades. Vendo a diversão, os amigos de Gormohan aproximaram-se dele. Por que não nos convidou? Você está realizando um grande festival e não nos convida? Que isso?
São apenas crianças brincando, replicou o pai. Crianças brincando? Disseram os amigos em tom de troça. Você está nos excluindo, dizendo que isso é só para crianças? Enquanto Abai estava estaticamente absorto nas procissões do Ratha Yatra, Gurmohan gastou dinheiro por 8 dias consecutivos e Rajani cozinhou vários pratos para oferecer juntamente com flores ao Senhor Jagannatha. Embora tudo que Abai fizera fosse imitação, sua inspiração e determinação firme de realizar o festival eram genuínas. Seu espírito espontâneo susteve o festival infantil de 8 dias, e todos os anos um novo festival era realizado, sendo conduzido da mesma maneira por Abai. Quando Abai tinha cerca de 6 anos, ele pediu a seu pai que lhe desse uma deidade para ele próprio adorar. Desde a infância, ele observara seu pai fazendo puja em casa, assistira regularmente à adoração a Radha Govinda e pensara: quando serei capaz de adorar a Krishna assim? A pedido de Abai, seu pai comprou um par de pequenas deidades Radha Krishna e deu-as a ele. Daquele momento em diante, tudo que Abai comia, ele oferecia primeiro a Radha e Krishna. E, imitando seu pai e os sacerdotes de Radha Govinda, ele oferecia lamparinas de ghee às suas deidades e as punha para dormir à noite. Abai e sua irmã Bhavatarini tornaram-se adoradores dedicados das pequenas deidades Radha e Krishna, passando muito de seu tempo a vesti-las e adorá-las, e às vezes cantando bhajanas. Seus irmãos e irmãs riam, zombando de Abai e Bhavatarini, ao dizerem que, porque eles estavam mais interessados na deidade do que em sua educação, eles não viveriam muito. Mas Abai replicava que pouco se importava com isso. Uma vez, uma vizinha perguntou à mãe de Abai: quantos anos tem seu filhinho? 7 anos, disse ela, enquanto Abai escutava com interesse. Ele nunca ouvira ninguém conversar sobre sua idade antes, mas agora compreendia pela primeira vez: tenho 7 anos. Além da educação que Abai recebeu no jardim de infância, para o qual ele a princípio foi levado à força, ele também recebeu instrução privada em casa dos 5 aos 8 anos de idade. Aprendeu a ler bengali e começou a aprender sânscrito. Então, em 1904, aos 8 anos de idade, Abai ingressou na Motilal Seal Free School, escola que ficava perto de sua casa, na esquina da rua Harrison com a rua Central. Motilal era escola masculina, estabelecida em 1842 por um próspero Vaishnava, Suvarna Vanik. O prédio era de pedra, 2 andares e rodeado por um muro de pedra. Os professores eram indianos e os estudantes bengalis de famílias Suvarna Vanik locais. Vestidos com seus dotes e curtas, os meninos despediam-se de suas mães e pais de manhã e caminhavam juntos em pequenos grupos, cada menino carregando alguns livros e sua merenda. Dentro da área da escola, eles conversavam entre si e brincavam até que tocasse o sino, chamando-os para as aulas. Os meninos entravam no prédio, correndo pelos corredores, para cima e para baixo das escadas. Surgindo na ampla varanda fronteiriça do 2º andar, até que seus professores os reunissem a todos diante de suas carteiras e bancos de madeira para assistirem aulas de matemática, ciência, história, geografia e sua própria religião e cultura Vaishnavas. As classes ou aulas
eram disciplinadas e formais. Cada banco, grande, comportava 4 garotos, que compartilhavam de uma carteira comum com 4 tinteiros. Vocês não sabem como é isso, né? Eu alcancei isso ainda. Uma carteira de madeira assim grande, tinha um orifício na carteira, e aí prendia um tinteiro de vidro. Tinteiro é uma tinta de escrever, porque as canetas tinham uma bombinha que colocava assim, aspirava, e então escrevia com essa tinta ali que saía do tinteiro. Então, está dizendo que aqui era um banco comprido e tinha essas carteiras com 4 tinteiros para os 4 meninos trabalharem. Se algum menino fazia travessuras, seu professor mandava que ficasse de pé na carteira. Um livro de leitura bengali que os meninos estudavam era o famoso Contos Populares da Bengala, uma coleção de tradicionais contos populares bengalis, histórias que uma vovó contava a crianças locais, contos de bruxas, fantasmas, espíritos tântricos, animais que falavam, brahmanas santos, ou às vezes maus, guerreiros heróicos, ladrões, príncipes, princesas, renúncia espiritual e matrimônios virtuosos. Em suas caminhadas matinais, indo e voltando da escola, Abai e seus amigos vieram a conhecer, pelo menos de seu ponto de vista infantil, todas as pessoas que regularmente apareciam nas ruas de Calcutá. Seus superiores ingleses passeando, geralmente em carruagens puxadas por cavalos, os carroceiros, os banguis, que varriam as ruas com vassouras de palha, e mesmo os gatunos e prostitutas locais, que ficavam parados nas esquinas. Abai chegou aos 10 anos de idade, no mesmo ano em que colocaram os trilhos para o bonde elétrico na rua Harrison. Ele observava os trabalhadores colocando os trilhos e, quando viu pela primeira vez o cabo do bonde tocando o fio elétrico por cima do bonde, isto o espantou. Ele sonhava em obter uma vara, tocar o fio ele mesmo e sair correndo, movido pela eletricidade. Perigo, né? Cabeça de criança, meu Deus. Embora a força elétrica fosse novidade em Calcutá e não existisse em toda a cidade, apenas os ricos tinham recursos para instalá-la em suas casas. Junto com os bondes elétricos vieram as novas luzes de ruas elétricas, lâmpadas de arco voltaico, substituindo as antigas luzes a gás. Abai e seus amigos costumavam andar pela rua, procurando no chão as antigas pontas de carvão usadas, que o homem da manutenção deixava jogadas. Que horas são, por favor? 7:30. 7:30? 7:30. Vai abrir em poucos minutos. Quando Abai viu sua primeira caixa de gramofone, ele pensou que um homem elétrico ou um fantasma estivesse cantando dentro da caixa. Esse é o primeiro sistema de som, de reprodução de som, muito antigo, dos primeiros. Tinha uma caixa, assim, tipo uma vitrola, e tocava um disco, né? Às vezes de 33 rotações, às vezes de 78 rotações por minuto. E tinha uma trompa assim grande de onde saía o som. Então, eu não alcancei isso não, viu? Mas eu conheço porque era uma peça antiga, né? Para mim. Abai gostava de andar de bicicleta pelas movimentadas ruas de Calcutá. Embora quando o clube de futebol tinha sido formado na escola, ele pedisse a posição de goleiro para não ter que correr. Ele era um ávido ciclista.
Seu percurso favorito era sair para o sul em direção à Praça da Luce, com suas grandes fontes pulverizando de água ao ar. Isto ficava perto do Raj Bhavan, a mansão do vice-rei, que Abai podia vislumbrar através dos portões. Andando mais para o sul, ele passava pelos arcos abertos do Maidan, o principal parque público de Calcutá, com seus belos gramados verdes, espalhando-se até alcançar Chowrangi, e os majestosos prédios e árvores do bairro inglês. O parque também tinha lugares excitantes para um ciclista: o hipódromo, Fort William, o estádio, o Maidan ladeava o Ganges, conhecido no local como Hooghly, e às vezes Abai pedalava de volta à casa por suas margens. Ali ele via numerosos balneários, com degraus de pedra descendo até o Ganges, e muitas vezes com templos em cima dos degraus. Havia um crematório, onde se cremavam os corpos, e próximo à sua casa, uma ponte de barcas que atravessava o rio em direção à cidade de Howrah. Vamos parar por aqui que já está para abrir o altar, para rimar. Legal, né? É muito interessante. Tinha muito tempo que eu não lia e eu estou ouvindo agora com a mesma curiosidade original. Muito legal. É bom ver esse Prabhupada humano assim perto da gente, né? Com essas realidades aqui, andando de bicicleta, imagine, né? Querendo tocar o sino da energia com a... Não é? Esse Prabhupada tão próximo da gente assim é bem legal. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri.